E nesta semana, o presidente Lula criticou a lei sancionada em 2021 que estabeleceu a autonomia do Banco Central e indagou por que a inflação e os juros continuam altos. Para analisar o papel do Banco Central, vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia. É um prazer enorme estar falando com vocês. Prazer é nosso. É, de fato, um tema relevante, um tema muito importante, dependência do Banco Central, uma conquista histórica e institucional para o país, uma evolução, se alinhando com aquilo que ocorre nos países mais avançados, etc., há muito tempo. O Brasil talvez tenha sido o último país, aí, entre os países relevantes, a aprovar a independência formal do Banco Central. Mas é um avanço importante e que eu tenho certeza de que no final vai prevalecer e será mantido. Pois é, mas esse avanço, como o senhor colocou, foi questionado pelo presidente Lula. O que o senhor achou, ministro, dessa declaração? Olha, é normal que o presidente, assumindo agora nessa sua fase, onde ele está querendo um impulso na economia logo no início de governo, etc., com expansão fiscal e etc., ele possa se incomodar um pouco com o Banco Central fazendo uma política de controle de juros e de controle da inflação através, portanto, desse aumento de juros. Mas é uma questão técnica, é uma questão clássica que políticos não gostam que o Banco Central restringe a atividade econômica para controlar a inflação, mas a experiência histórica mostra no Brasil e em outros países que isso é o que realmente beneficia o país, a economia, a criação de emprego a um prazo maior. Quer dizer, a inflação elevada, a inflação fora de controle não ajuda ninguém. Portanto, é muito importante isso, apesar de que a curto prazo incomoda um pouco, é normal, os dirigentes do Executivo, inclusive o próprio presidente, mas é muito importante que o Banco Central faça o seu papel, controle a inflação para que o Brasil possa crescer com equilíbrio e gerar emprego e renda. Oi, ministro, bom dia. Gostaria que o senhor falasse quais os riscos, então, de o banco perder essa autonomia, o que poderia acontecer? Olha, eu acho muito difícil, muito pouco provável que o Banco Central perca essa autonomia. Quer dizer, o presidente teria que enviar uma mensagem ou um projeto de lei ou uma mensagem presidencial ao Congresso para pedir, digamos, a revogação da lei que dá independência ao Banco Central para a volta à situação anterior. Isso geraria uma estabilidade muito grande nos mercados. Nós teríamos, certamente, um aumento de juros, na medida em que os agentes econômicos passariam a ter insegurança quanto à ação do Banco Central e ao fato do Banco Central poder executar uma política monetária adequada. Nós teríamos, consequência prática, aumento de juros e aumento de inflação. Agora, ministro, queria ouvi-lo também sobre as falas recentes do presidente Lula sobre o mercado financeiro. Ele fez algumas críticas, em certos momentos foi até irônico com o mercado, dizendo que o mercado fica nervoso à toa. Questionou, inclusive, disse que o mercado não tem coração, que para o mercado tudo é gasto. Ele prefere o uso da palavra investimento ao invés de gasto, quando se refere aos compromissos financeiros assumidos pela União. O que é que o senhor está achando dessas primeiras declarações do presidente em relação ao mercado financeiro? Agindo ainda politicamente, é normal, saiu de uma campanha intensa, vitoriosa, ainda está em ritmo de campanha, criticando aqueles que eles acham que é o que ele acha que não está reagindo bem às suas ações. Tá? Mas o mercado não tem opinião, não fica nervoso ou calmo. O mercado não é uma pessoa, o mercado são todos os agentes econômicos do Brasil. Existem 17 milhões de empresas no Brasil. A cada empresa, o padeiro, lá na cidade do interior, quando ele acha que a economia vai crescer, que o governo está tomando medidas adequadas, etc., que ele vai aumentar a venda de pães, ele compra mais trigo, ele contrata funcionário, etc., para produzir os pães. Se ele acha que vai cair
a venda de pães, ele faz o contrário. Né? Ele não compra menos, ele já eventualmente desliga funcionários e tal. Isso é mercado. O mercado tem também os grandes gestores, fundos que operam lá na região da Faria Lima, etc. Mas isso é uma parte do mercado, talvez a parte mais visível. Mas todos aqueles que estão gerindo os seus negócios, etc., eles são parte do mercado. E não tem sentido se esperar que esse padeiro lá do interior ou o grande gestor de fundo vai tomar uma decisão errada, que vai prejudicar a sua atividade, vai tomar prejuízo, eventualmente ter dificuldades financeiras, só para agir politicamente. O mercado não age politicamente, o mercado age em função da administração de cada negócio, seja a pequena empresa no interior, seja a grande empresa fabricante de veículos aqui no ABC Paulista, seja as instituições financeiras, em resumo, todos aqueles são gestores profissionais pagos para gerir bem o patrimônio dos milhões de acionistas que compõem aí a participação nestas empresas, nesses bancos e todas essas instituições de uma forma ou de outra. Ministro, agora falando sobre o mundo, né, a economia mundial, há um risco de uma recessão global neste ano de 2023? E o Brasil, qual o cenário do Brasil? Olha, sim, há o risco de uma recessão mundial. O mundo viveu uma desorganização da economia aí depois de todo esse período de pandemia, porque houve uma desorganização das cadeias de produção. Então, faltou produtos em diversas regiões, etc. Uma adaptação normal de todas as fábricas, cadeias de produção, à volta normal às atividades. E, ao mesmo tempo, os governos injetaram muito dinheiro, principalmente o governo americano, injetou muito dinheiro na mão da população. Então, você teve, ao mesmo tempo, uma queda do fornecimento de bens e produtos por dificuldade de produção e adaptação normal pós uma coisa tão grave quanto a pandemia, e, ao mesmo tempo, um aumento da demanda por esses produtos em função exatamente da injeção de dinheiro por parte dos governos. Essas duas coisas gerou a inflação. A inflação já prejudica a atividade econômica. E depois os bancos centrais, seja o Banco Central americano, seja o europeu, seja dos outros países, tiveram que apertar um pouco a economia, subindo as taxas de juros, como está acontecendo nos Estados Unidos, para restringir a atividade econômica. Para controlar a inflação, porque a experiência mostra que controlar a inflação é o melhor para todos, para a população, num prazo curto, médio e longo, principalmente médio e longo prazo. Então, é muito importante que o Banco Central faça isso. O efeito, infelizmente, pode ser em alguns momentos, dependendo da necessidade do ajuste, da força da inflação, pode haver eventualmente uma recessão e, como isso é feito em vários países relevantes para a economia mundial ao mesmo tempo, isso pode levar, sim, a uma recessão mundial. O Brasil, nesse aspecto, ele está com uma previsão aqui, nós estamos com uma previsão de crescimento relativamente baixo, entre 0,5% e 1% ao ano. A recessão mundial, uma certa queda da atividade mundial, prejudica um pouco, cai um pouco a demanda por produtos brasileiros, etc. Mas como, infelizmente, o Brasil não é o que seria o ideal, um grande exportador de produtos industriais, manufaturados, etc., o Brasil exporta fundamentalmente alimentos e minerais, isso aí é menos afetado por essa atividade mundial um pouco menor, porque a demanda por alimentos, ela por motivos óbvios, ela se sustenta um pouco mais. Então, o Brasil será menos afetado por isso. Não é um ambiente favorável, mas também não é algo que afeta o Brasil, como, por exemplo, aqueles países que são grandes exportadores de manufaturados, etc.,
sentem mais diretamente isso. Tá? Existe um outro problema, que é o aumento do custo do dinheiro, quando o próprio Banco Central do Brasil, para controlar a inflação doméstica, já está também com taxas de juros elevadas. Os empréstimos externos também, com isso, sobe um pouco o custo pelo aumento de aperto monetário lá fora. Então, tudo isso aperta um pouquinho mais a economia brasileira, mas não é algo que vai alterar, pelas razões que eu disse, fundamentalmente, essa dinâmica da economia brasileira. Nós não vamos entrar em recessão por causa disso. Nós poderemos ter uma recessão se o governo aqui exagerar em despesa pública e etc., aí um pouco mais à frente. Ô ministro, e além da autonomia do Banco Central, sobre a qual a gente falava agora, um outro dispositivo econômico recente que foi criticado pelo presidente Lula foi o teto de gastos. Foi inclusive no dia da posse. Lula disse que é uma estupidez e que teria que ser revogado. Inclusive foi instituído durante o governo do ex-presidente Michel Temer, do qual o senhor foi o ministro da Fazenda. Essa postura do presidente Lula o preocupa, ministro? Não, eu acho que já está claro que o governo está preocupado com o controle das despesas, vai colocar, vamos chamar um outro teto, que agora se chama de âncora fiscal. Isso é nome, você pode dar o nome que você quiser. O teto poderia ter chamado de âncora fiscal, agora está chamado de teto, ou vice-versa. Então, uma nova âncora fiscal está sendo discutida, e etc., exatamente para controlar as despesas, o que é fundamental. Então, o importante é que isso evoluiu, o ministro Fernando Haddad assumiu, viu a dimensão dos problemas, a ministra Simone Tebet, etc. Então, tudo isso está fazendo com que, com toda a equipe, eles cheguem à conclusão que nós precisamos de um limite para gastos, que foi chamado de teto naquela oportunidade. Então, agora vamos discutir, o que está mais ou menos já na época de discutir, quando o teto foi aprovado. Ele já tinha uma previsão de que, depois de alguns anos, ele deveria sofrer uma revisão de quais são os índices, etc., de adequação do teto. Isso está sendo discutido agora, inclusive a questão que se discute é se isso ainda será feito no primeiro semestre, no começo do segundo, mas então, na realidade, o que significa que, fazendo a chamada âncora fiscal, significa que estamos mantendo o teto. Não exatamente igual, com o mesmo critério, não com o mesmo nome, mas uma maneira, em última análise, de conter despesas e de forçar a priorização, quer dizer, priorizar investimentos, o que é fundamental para o país. Escolher aqueles que são mais importantes e fazer aquelas despesas mais importantes e procurar também aumentar a receita. Muito bem, esse é o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Obrigado mais uma vez, ministro, pela presença com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bom domingo. Muito obrigado, sucesso a todos, Vitor, Kalina, todos aí, os telespectadores. Sucesso e bom dia para vocês todos. Obrigada.